Então, gente, nessa videoaula, então, vamos estar demonstrando para vocês como criar uma calculadora com 4 funções: somar, subtrair, multiplicar e dividir, usando funções, já que eu mostrei para vocês funções sem retorno. Então, vou abrir o programa aqui, ó, para a gente poder começar, então. Só esperar carregar. Então, vamos lá. Vou clicar aqui para abrir um arquivo fonte em branco. Vou declarar a minha biblioteca, então include IOString. Essa biblioteca vai ser para eu usar a função cout e cin, e vou usar um alias que é using name space std. E vamos criar então. Então, como eu fiz na videoaula anterior, então eu vou criar uma função chamada somar, tá? Somar. Opa. E vou desenvolver ela aqui. Declarei variável do tipo real float e vou declarar a variável num01, vírgula num02 e resultado, ponto e vírgula. Colocar uma mensagem na tela através do cout, igual eu fiz aquela hora, informe o primeiro número, dois pontos, espaço, ponto e vírgula. Cin, para eu poder guardar, vou guardar na variável num01. Novamente coloco outra mensagem na tela e peço para o usuário informe o segundo número, dois pontos, ponto e vírgula. E vou guardar na variável num02, ponto e vírgula. Vou falar que a variável resultado recebe num01 mais num02, ponto e vírgula. Então, o resultado da soma, quem está guardando é a variável resultado. Vou imprimir na tela agora. Cout. O resultado da soma igual. E vou concatenar, vou pedir para pegar o que tem na variável resultado. Então, resultado. Vou dar um endl aqui, que é quebra de linha, ponto e vírgula. Só para poder comentar, então aqui está sendo a abertura da função somar. E aqui está sendo fechamento da função somar. Só que eu vou criar uma outra função agora, sem retorno, certo? Para eu criar funções sem retorno, eu uso a palavra void. Só que agora vai ser o subtrair. Para poupar tempo, gente, porque vai ser exatamente a mesma coisa, ó, vou copiar aqui, ó, selecionei, Ctrl C para copiar, cliquei aqui embaixo, Ctrl V. Só que eu só vou mudar aqui, ó. Ao invés de ser soma, vai ser subtrair. E aqui eu mudo aqui, ó, o resultado da soma não, o resultado da subtração. Subtração igual a resultado, tá? Aqui, ao invés de ser a abertura da função somar, vai ser a abertura, como comentário, né? A abertura da função subtrair. E aqui vai ser o fechamento da função subtrair. Subtrair. Vou criar uma outra função agora, void multiplicar, porque eu estou querendo criar uma calculadora com todas as funções. Estou querendo criar uma calculadora com as 4 funções básicas, né? Somar, subtrair, multiplicar e dividir. A mesma coisa. Como vai ser idêntica, eu vou copiar aqui, ó, Ctrl C, e vou colar aqui, ó, Ctrl V. Só que vou só trocar aqui, ó. Ao invés de ser multiplicar, subtrair, eu ponho multiplicar. E aqui, o resultado da subtração não, o resultado da multiplicação. E aqui, como comentário, eu ponho a abertura da função multiplicar. E aqui, como comentário, eu coloco fechamento da função multiplicar.
Só preciso criar mais uma função, que é justamente o dividir. Vou copiar, não, esse eu não vou copiar não, esse eu vou desenvolver para eu poder mostrar para vocês o que vai acontecer aqui, ó. Só vou copiar essa primeira parte que é idêntica, ó. Aqui, ó. Certo? Ó. Ctrl C, Ctrl V, só vou dar uns Enter aqui só para subir, para a gente ver o que vai acontecer aqui, ó. Então aqui está a abertura da função subtrair, não é subtrair, é dividir. E lá embaixo já coloco o fechamento aqui, ó. Epa, fechamento da função dividir. Coloquei o comentário aqui. Sendo que cria as três variáveis, peço para ele digitar o primeiro número, guardei, digitou o segundo número. Porém, eu vou até abrir a calculadora do Windows aqui, ó. Executar calc. Se eu colocar 10 dividido por 0 igual, impossível divisão por 0. Então, eu vou ter que fazer isso aqui a mesma coisa. Se por acaso o cara digitar um valor 0 aqui para num 02, eu vou ter que falar que não existe divisão por 0. Para isso eu uso a estrutura if else, que é o se e se não. Então eu coloco aqui, ó, se num 02 igual a 0, então se o usuário digitou o usuário digitou 0 para a variável num01, aí quem vai guardar o 0 é o num02. Se o usuário digitar 0 para a variável num02, aí vai estar aqui na estrutura se se não. Se 0 igual a 0, se for verdadeiro, eu coloco uma mensagem na tela aqui, ó, e falo o seguinte, ó, contra a barra A, que é de BIP, impossível divisão, ou não existe, né, fica melhor. Não existe, não existe divisão por 0. Só vou dar um end aqui, ó, que é quebra de linha, ponto e vírgula, tá? Porém, se o cara digitou um número qualquer, só vou fazer questão de comentar essas chaves aqui, ó, aqui está sendo a abertura do else. E essa fechamento de chave está sendo fechamento do else. Aqui está sendo a abertura do if. E aqui está sendo fechamento do if. Então, se caso o cara digitou o 0, vai colocar uma mensagem para mim na tela falando que não existe divisão por 0. Se não, eu estou nessa situação aqui, ó. O que eu quero? Se ele não digitou o 0, eu vou falar que a variável resultado recebe num01 dividido por num02, ponto e vírgula, e manda imprimir na tela. Para eu imprimir na tela através do Cout. E coloco aqui, ó, o resultado da divisão igual, e mando pegar o que tem. Então, estou concatenando aqui, ó, com o que tem na variável resultado. Então, resultado. E vou dar um end aqui, que é quebra de linha, ponto e vírgula. Então, gente, até aqui está criado todas as funções, tá? Eu fiz questão de comentar todos os abre, fecha chave, ó. Então, função soma, função subtrair, função multiplicar e função dividir. Agora eu só preciso implementar a função principal, tá? Mas isso eu vou fazer na próxima videoaula. Tchau!